Pessoal, boa tarde pessoal que me segue, vocês também que me seguem aí, uma tarde abençoada, muita paz, saúde, menino da rede social de Caju. Tamo junto com fé em Deus, menino aqui ó, descansando um pouquinho, pega o reciclagem aí, joga pra cima com a fé em Deus, com a bênção de Deus, E o menino trabalha aqui na coleta aqui ó, na reciclagem com a bênção de Deus, E pra todo coletor aí, um bom almoço pra vocês, muita paz, saúde pra todos vocês aí. Vocês que me seguem, vocês também que me seguem aí, tem um almoço abençoado, muita paz, saúde. Arrasta pra cima e compartilha aí o menino da rede social de Caju. Pega o reciclagem aí e joga pra cima com fé em Deus. Um abraço pra todos vocês, muita paz, saúde aí. Fica com Deus aí, ó. Tem uma semana abençoada. Com fé em Deus e um bom trabalho pra nós. E arrasta pra cima e compartilha cada vez mais. Fica com Deus aí pra todos vocês do mundo inteiro que me seguem. Vocês também que me seguem aí, ó. Vamos que vamos pra luta, E arrasta pra cima e compartilha cada vez mais. E um bom trabalho pra nós todos aí, ó. Com a bênção de Deus, Você do mundo inteiro que me segue, você também que me segue aí, ó. Fica com Deus aí, ó. Muita paz e saúde.